Vamos fazer uma construção por grupo, mas ao mesmo tempo uma reflexão coletiva, já que somos poucos aqui, para a gente perceber como foi a construção do outro, né, dos projetos do outro, para a gente também apontar, o outro grupo apontar como isso poderia ser melhorado, opinar, e a gente vai fazer uma troca aqui. Tá bem? Sim, a gente não colocou o nosso aí não, porque a gente tinha falado do outro. Uhum. Tem que falar primeiro para a gente colocar no drive. Tá, mas não tá no drive não, eu estou construindo aqui. Tá bem? Natan, qual o nome da sua instituição? Projeto da ONG CCA, que é Combate contra a Exploração Animal. Peraí, combate... Exploração animal. Tá, exploração animal. Ah, você está no grupo do Bradley. Animal. Tá. C-E-A? C-C-E-A. Por que 2 6? Combate contra. A combate contra, mas não fica redundante não, gente? Né? É combate ou É combate. Seria combate à exploração animal. Porque se você bota. CA. Se você botar combate contra, vai ficar redundante. Aí eu lembro que era... Agora a gente vai pensar, desmiuçar, Mayara, a ideia deles em forma de projeto. Porque ele tem uma instituição, que ele tinha colocado combate contra a exploração animal, só que combate contra fica redundante. Então a gente combate a exploração animal, certo? E aí a gente vai começar a pensar isso numa forma de projeto, como o Gabriel botou aqui, mas como a gente colocaria isso pensando em captar recursos, ok? Pensando nesse formato mesmo. Então, a gente tem uma instituição. Para a gente captar recurso, a primeira coisa que a gente tem que ter é uma instituição. Ninguém capta recurso, quer dizer, você pode captar recurso como CPF, né, batendo na porta, mas é muito mais uma ação de voluntariado e de doação. Captar recurso para fazer projetos estruturados, você tem que ter um grupo, tem que ter um CNPJ. Existem diversos grupos que captam recursos através de doações como associação, como coletivos. Então, assim, eu vou fazer um coletivo para poder fazer limpeza, mutirões de limpeza, e aí a gente vai precisar de luva, a gente vai precisar de saco. Como é que a gente capta esses recursos, né? Esses insumos? A gente vai bater nas lojas, a gente vai pedir uma doação na secretaria de alguma coisa e tal. Isso é um coletivo, um grupo que se organiza, que quer fazer ações pontuais, né? E que vai captar os seus insumos, vai pedir doações aí para concretizar aquilo. São boas ações? São. Mas aqui a gente pediu para formar uma instituição. Instituição tem que ter CNPJ. Como a gente não vai passar por esse trâmite aqui, né, a gente não vai simular esse trâmite, vamos imaginar que todos vocês já fizeram uma ata, já tem uma diretoria, já tem os secretários, o pessoal do financeiro, da tesouraria, né? Tem a diretoria geral, a diretoria administrativa, a diretoria financeira, tudo isso compõe uma instituição, ok? E aí vocês já estão consolidados, lindos e maravilhosos, né? Vocês, como todos escolheram ser uma ONG, todos são uma ONG, atuam aqui em Paracambi, é reconhecido pela comunidade e agora vocês já estão no estágio de captar recursos. Vocês já passaram por essa coisa da doação, né? Já passaram por todo esse trâmite. Agora vocês vão atrás de recursos que realmente façam a diferença. Entendeu, Breno? A cara do Breno. Isso que a gente não cria mesmo, né? Vocês foram guerreiros. Falando da onda verde, porque alguém perguntou, não sei se foi aqui, foi à tarde,
falando do exemplo da Onda Verde, a Onda Verde tem 31 anos, né? Começou como um grupo, né, de amigos que queria fazer ações de mobilização, na época, na década de 90, relacionada à questão ambiental. E aí eles começaram a fazer ações, só que para captar recursos, eles viram que depois eles precisavam do CNPJ para captar coisas mais consolidadas. Porque mesmo quando você chega numa pequena empresa ou numa pequena loja para pedir recurso, aquela empresa, para fazer uma doação, ela prefere fazer doação que ela possa deduzir no imposto de renda. Então, para deduzir no imposto de renda, tem que ter, né, a comprovação para quem ela deu. Eu dei para fulaninho, que tem um grupo aqui que vai limpar o município e que vai ter um grupo para poder fazer um protesto. Não, ela prefere ter isso muito bem, né, consolidado com um CNPJ para quem ela está fazendo doação, para que ela possa deduzir. É assim que funcionam os empresários e as grandes instituições. Se vai doar, ela tem que comprovar que doou e usar aquela doação em algum benefício para ela própria, no caso, para a dedução do imposto de renda. Então, todo mundo aqui já tem todos os CNPJ consolidados, já são ONGs consolidadas, e assim como foi a Onda Verde, depois de muitos tropeços, quase falências, quase fechar a porta, a jornada não foi fácil, né? Se chegou do Grupo 1, né? Se chegou num contexto de fazer projetos para captação de recursos internacionais e dentro, né, como a gente falou ontem do projeto do Natan, do Bradley e do Guilherme. Olha, eu estou aprendendo o nome de vocês. Muitos dos objetivos de vocês iria necessitar olhar para fora do Brasil, para instituições que façam, né, que direcionem recursos para fora do Brasil, principalmente quando a gente fala da questão animal. O Brasil ele é muito atrasado na questão animal. Tem a legislação, como tudo, né? O Brasil tem legislações super avançadas, mas na questão animal, quando a gente direciona a captação de recursos, o Brasil não é exemplo, né? E aí a captação de recursos para projetos de proteção animal vem muito mais de empresas pontuais, de pessoas, de grupos que se interessam por cuidar dos animais e por instituições internacionais, Natan e Guilherme. Por quê? Porque existem instituições internacionais que realmente fazem esse direcionamento. Como existem instituições internacionais que direcionam para a agricultura, para a questão dos resíduos sólidos, para a proteção ambiental, para as mudanças climáticas. Tanto que a gente passou aí há um tempo atrás, há uns anos atrás, quando a gente teve uma grande queimada na Amazônia, que instituições internacionais, tanto da França quanto da Alemanha, queriam doar recursos para o Brasil, e o Brasil não aceitou, né? Naquele período que a gente teve um grande retrocesso ambiental, que foi no governo Bolsonaro, a gente teve uma grande perda de área da Amazônia. A França, que tinha uma ideologia diferente do Brasil com relação à questão de proteção ambiental, queria doar dinheiro para o Brasil e o Brasil não aceitou. Simplesmente não aceitou dinheiro para poder fazer o reflorestamento da área que foi queimada na Amazônia. E aí, porque os interesses eram diferentes, porque queriam manter a exploração da Amazônia e, para acessar esses recursos, algum tipo de exploração não poderia existir do jeito que o governo atual queria, né? No momento queria. Aí o governo disse, não vou cumprir essas regras e aí não quero o seu dinheiro, porque se for para pegar seu dinheiro e não incentivar a exploração, a mineração e tudo mais que estava acontecendo lá, que a gente sabe que estava acontecendo isso, tanto que a gente viu a situação dos indígenas depois que, né, há uns 2 anos atrás, né, totalmente contaminados, com suas terras devastadas por causa dessa exploração que estava sendo incentivada. E aí, como eles não queriam cumprir esses acordos, né, essas premissas que tinham lá no acordo, eles preferiram não receber o recurso e era dinheiro pra caramba, né? E aí, na questão animal, tem muito disso.
Muito dos recursos que vêm para a proteção animal vêm de fora do Brasil, porque no Brasil é mais pontual. As pessoas trabalham mais por amor do que por estruturação do próprio governo, e dentro da estruturação do próprio governo são iniciativas muito pontuais de algumas prefeituras que têm projetos de referência, mas não é um padrão no Brasil ter uma estrutura e uma política de proteção animal. E hoje a política de proteção animal, quando a Marina ela assumiu o Ministério do Meio Ambiente, ela passou a proteção animal para o meio ambiente. Algumas prefeituras, né, e alguns estados têm a proteção animal na saúde e também misturam com as zoonoses, mas como a gente está falando, a questão das zoonoses é questão de controle de vetores, né? Tanto de contaminação de animais quanto de contaminação de seres humanos. E aí está se misturando muito isso. A proteção animal é do meio ambiente. E no caso de Paracambi, reforçando o que a gente falou ontem, não existia esse orçamento dentro do meio ambiente até o início do ano, o que faz com que esse ano não se tenha orçamento para fazer a proteção animal dentro do meio ambiente, vai ter que entrar na votação do orçamento desse ano para se cumprir no ano que vem. Ok? Aí, voltando ao seu projeto aqui, quem não é do grupo do Natan está entendendo o raciocínio? Que você tem que pensar e abrir assim, externo, quando você pensa na instituição e na captação de recursos, quando você pensa, né, como eu vou fazer aquilo? Se você quer fazer alguma coisa, você tem que ir lá atrás e pensar de onde é que vai tirar dinheiro para fazer aquilo. Você pensa no problema, o problema do grupo do Natan é a exploração animal, e ele usou a palavra exploração por quê? A dúvida que eu tive é com essa palavra exploração, porque quando a gente não está falando só da exploração, a exploração ela envolve os maus tratos, certo? Só que os maus tratos ela envolve outras coisas, né? Exatamente. Você tem os maus tratos do animal de rua, os maus tratos do animal doméstico mesmo, isso é maltrato. Quando você explora um animal para trabalhar, é maltrato. Então, assim, a palavra exploração, ela está limitada a você pegar o animal e utilizar ele de forma, né, equivocada para alguma coisa. Exatamente. Quando você usa maltrato, você usa para todas as situações. Tanto para a situação que ele está sendo explorado, quanto para a situação que ele não está sendo cuidado. Entendeu? Quando você vai usar um termo para que ele seja mais abrangente, entendeu? Eles botaram como se fosse botar maus tratos dentro de exploração, mas é mais fácil botar exploração dentro de maus tratos? Exatamente. Porque os maltrato ele abrange a exploração, mas a exploração fica limitada a você estar explorando mesmo. Quando você maltrata um animal dentro de casa, você não está explorando, você está maltratando, né? E quando você explora, você está maltratando também. Você pode explorar sem maltratar. É. Então, explorar é muito específico. Aí, no caso das unidades de conservação, os maiores problemas são os animais domésticos. Aí, se você bota explorar, você não pega esse grupo de problemas de unidade de conservação porque eles estão ali não porque ele está sendo explorado, porque eles não estão sendo cuidados. Aí está sendo deixando o bicho solto e ele fica entrando na unidade e matando o animal silvestre. Aí você perde esse grupo, você perde aquele que está sendo maltratado dentro de casa, você está meio que limitando aquele animal que está trabalhando ou que você vai usar no laboratório e tal. Quando você usa maus tratos, você amplia a maus tratos dos animais. E qual é a abreviação? Não sei, eu não estou no Drive, não. CMT. E nada impede que também possa existir uma política pública nessa área. Plano de adequação animal. Aí vai falar, caso seja maltratado, vai para tal lugar, o governo precisa fazer isso, o cidadão vai sofrer tal sanção. E aí você consegue estruturar uma política para evitar esse tipo de situação, para a gente não atuar sempre apagando o fogo, mas prevenindo que isso aconteça. E aí eu acho que aqui, um
aqui em Paracambi. Sempre que tem alguma coisa, ou ligam para as zoonoses, ou ligam para o meio ambiente. Só que o meio ambiente, o máximo que faz é ir lá, e se for um animal silvestre, aí recolhe, leva para a seropédica dar destino. Dentro do horário de expediente do pessoal da secretaria. Se for de madrugada, por exemplo, a gente espera até de manhã, da segunda-feira. Por exemplo, tem alguns lugares que eu vejo mostrados de cavalo, Uhum. no caminho do cemitério, tem o professor que deixa os cavalos amarrados ali. Aí eu já vi cavalo aqui na chuva, no sol, aí, tipo assim, se tivesse um disco de denúncia ali, Tem muito aqui em Paracambi. Tem do Rio? Aí a casa era no Rio, assim. Aí ele entrava pelo lado, tem a ponte, aí tem um terreno vazio aqui. Ele deixava os cavalos ali, aí descia por ali, o cavalo, deixava ele perto ali da casa, na direção, e ninguém nunca fez nada. Ele fez uma vez até uma casa, né? Só que teria alguém para agir, né? Você falou, ou é a zoonose ou é o meio ambiente. A zoonose só é relacionada à doença, ou no meio ambiente só mexe com o bicho silvestre, não é? Uhum. Aí não tem. Aí tem que ter um. Tá faltando uma parte. Exatamente, essa parte que antes os municípios botavam onde queriam, botavam na saúde, botavam no meio ambiente. Agora, por legislação, tem que colocar no meio ambiente, só que agora os municípios que não tinham isso no meio ambiente têm que se adaptar colocando isso no meio ambiente, só que já iniciam sem recursos para botar no meio ambiente. Porque, E aí agora todo mundo vai ter que se adequar a partir de agora. O passo para essa questão da proteção animal, que ainda pode ser assim, enfim, não vou mudar mais não o nome da instituição, que a gente já alterou demais. O objetivo aqui, gente, é quando a gente está pensando uma coisa, né, e a gente está pegando o grupo do Natan para poder usar como exemplo, é a gente pensar muito bem nas expressões que a gente coloca para o nome da instituição, para o objetivo que a gente quer cumprir. Porque quando a gente chega naquela parte da instituição que a gente vai registrar, seja empresa, seja ONG, seja qualquer coisa, e principalmente sendo ONG, essa instituição tem uma missão. E essa missão ela é registrada, né? Registrada em ata. Tudo isso é registrado. Então, a gente tem que pensar muito bem qual o objetivo daquilo. E a palavra que a gente usa tem que ser muito bem pensada. A gente tem que escolher muito bem as expressões que vai compor aquilo ali, porque aquilo ali vai ser a sua identidade, a identidade da sua instituição, da sua empresa, a sua identidade quando você está falando de você, no processo de se empreender, quando você vai construir, né, a sua imagem para empreender alguma coisa na carreira de vocês. Então, assim, aquilo vai ser a sua identidade, a maneira como você se apresenta, o seu cartão de visita, o que é que você está apresentando como missão, seja como pessoa, seja como instituição, essa instituição sendo qualquer coisa. Então, tem que pensar com cuidado, né, quando você está elaborando isso aí. Essa palavra realmente é adequada? Ela realmente contempla tudo aquilo que eu quero, né, abranger aqui? Então, esse exemplo da questão animal, depois que eles apresentaram, eu saí pensando assim, não foi bem isso aí que eles queriam dizer, eles queriam uma coisa maior. Quando a gente pensa em exploração, a gente está retirando alguns grupos de animais. Quando a gente pensa em proteção à criança, a gente também tem que, né, escolher muito bem, porque senão a gente tira alguns grupos de criança. Quando a gente está pensando na questão ambiental, a gente acaba excluindo, e ao excluir, você exclui possibilidade de captação de recursos. Ok? Pronto, nós já temos agora o nome de uma instituição, que é a CMA, que é Combate a Maus Tratos Animal, que é o objetivo dela. A gente não vai aqui botar a missão, vai ficar muito grande, já está bem claro. Mas, se a gente fosse escolher as principais áreas de atuação dessa instituição, qual seria? A gente falou tudo isso aqui,
Vamos ajudar o Natan. Aí deu branco. Você precisa fazer para atingir o seu objetivo de Os pacientes veterinários também? É. Não, seria tipo assim, seria tipo, nave, mundo, lugar, leão. Basicamente isso. De acordo com o seu tema. vai ser a missão. É uma coisa que não acaba, você vai. É a tua missão, fazer aquilo ali. Sim, É o que é na linha então. o propósito, tipo assim, se tivesse ideia. Aí a gente garantir saúde e bem-estar Porque, tipo assim, o cachorro que está preso animal. no sol, ele pode estar saudável, mas ele não está tendo bem-estar. Então, saúde e bem-estar não é necessário. E aí, quando a gente fala de animal, é tudo aquilo que a gente falou. A gente está falando de animais domésticos, silvestres. Silvestres são animais da... mas às vezes eles vêm para cá. E dentro da questão do animal silvestre, nós temos o tráfico de animais, nós temos a domesticação de animais silvestres, que não pode acontecer sem autorização do IBAMA. Tem o problema também da incapacitação desses animais silvestres, aí que você não pode devolver eles para a natureza depois de certo trauma, certo problema, então você tem que destinar ele a um local, um santuário. Tipo aquele elefante lá de... de Sorocaba. Você tá falando dela? Eu nunca nem vi dela. Eu vejo só aquele cara que tá tatuado aqui. E ela fica brigando com ele. Sei que é. É um biólogo, né? É um biólogo. Esses caras. Os guarda-sol do Kratos. Eu achei que era Não, ele é tatuagem do Kratos, ele... É de um jogo, não é? Vamos colocar ali. Eu acho que ele fez uma pintura para sacanagem. É uma pena que o Bradley não esteja aqui, porque eu sei que a motivação principal da questão animal foi dele, né? Mas vocês têm noção agora de quando a gente vai abrir? A gente pega um tema, ele vem com combate aos maus-tratos animais, certo? Aí ele quer fazer uma instituição de combate aos maus-tratos animais. Aí, que animais são esses? Serão só os domésticos? Serão só os silvestres? Se a gente vai falar de animais domésticos, né, e animais urbanos e periurbanos, como gato, cachorro, animais que têm autorização para estar dentro de áreas domésticas, e os animais que são usados em trabalhos urbanos e periurbanos, como cavalo, jumento, etc., é uma coisa, é uma estrutura de organização. Quando você vai trazer junto com isso a proteção aos animais silvestres, é uma outra estrutura de organização. Vocês podiam priorizar o que não tem. Você tem a parte do ambiente com os silvestres. Aí você foca na parte que não tem. Como tem mais ou menos do silvestre, você foca na parte que não tem. Isso não impede que tenha ações e que tenham movimentos, etc., em relação a todo tipo de animal. Mas quando você vai pensar em estrutura, porque quando falaram ontem, estavam pensando em estrutura, você não pode misturar os dois. Vocês estão entendendo a complexidade que é pensar nisso? Não tem problema que seja fácil. Na prova tinha algumas respostas falando, é fácil, é só fazer. Se fosse fácil, já tinha sido feito. O problema é quando você vai aprofundando o tema, tem muitas camadas. E, geralmente, quando a gente fala, é só resolver, é só cuidar do bicho. Geralmente não é só. É só castrar todos eles. E a logística de castrar todos eles? A logística.
Ah, mas a gente traz um ônibus que tem veterinário, aí você tem que ter, os veterinários sejam voluntários ou não, você tem que ter os insumos de higienização, você tem que ter anestesia. É tudo isso que a gente pensa quando a gente pensa um projeto, né? Esse exercício aqui é justamente para que vocês tenham essa dimensão, né, da amplitude. E sempre que vocês forem pensar em projeto, vocês vão começar a pensar disso aqui para vir para isso aqui, né? Isso não impede que depois que você pensa nisso aqui e a forma de executar isso aqui, com o tempo, como ele mesmo disse, você vai ampliando. Mas nunca a gente começa desse tamanho aqui, né? A gente tem uma ideia e a gente vai afunilando para se tornar execuível e para que a gente alcance de início, dê um pontapé e as nossas pernas possam alcançar. Então, nesse projeto, se vocês fossem seguir à frente, vamos nos unir aqui, grupo 1, e vamos fazer uma ONG de combate à exploração aos maus-tratos animais, né? Começou desse tamanho. Aí a gente já vem aqui, vai afunilando. Por onde a gente vai começar? Vai começar por animais domésticos. A gente vai esquecer a importância dos animais silvestres? Não. Em relação aos animais silvestres, a gente vai participar de grupos, né, de proteção animal, a gente vai participar de conselhos, vai participar de conferências, vai participar de um monte de coisa para a gente estar reforçando essa necessidade de proteção. Mas como estrutura que eu vou fazer, com o grupo que eu tenho, para poder dar conta desses animais, eu começo por um grupo menor. Aí você tem que sempre ir afunilando. Entendeu? Bom, vamos para E aqui o grupo do Natan ficou com bem-estar de animais domésticos em áreas urbanas, periurbanas e rurais. Vocês sabem o que é áreas periurbanas? A gente pode chamar tanto de periurbanas como... É aquela transição entre o rural e o urbano. Aqui em Paracambi, a gente tem uma área urbana, né, que em alguns setores se confunde com a área rural, porque muita gente também chama de perirural. É aquela confusão, que é um rural, mas está misturado ali com o urbano, né? E aqui em Paracambi a gente tem muito isso, porque tem uma área urbana em que se usa cavalo, se usa jumentinho, se cria alguma coisa, mas você está no urbano, né? Até pelo plano diretor, a cidade tem um plano diretor e aquela área não está como área rural. Agora, aqui em Paracambi, a maior parte do território de Paracambi é o quê? É rural. A área urbana de Paracambi é desse tamanho. Você olha no mapa, é desse tamanho. A gente vive aqui, não tem essa dimensão. A gente não sai daqui, só fica nesse pedaço. Aí nessa vai ser grande. Mas é pequenininho, é bem pequenininho. Paracambi tem quantos quilômetros quadrados, você sabe? Tem bastante, 100 e pouco, né? É 190. É porque eu pesquisei esse dia, agora eu lembrava o tanto. Só que eu acho que aí você está exigindo demais, né? Então, assim, reconstruindo aqui todo o projeto dos meninos, todo não, mas lapidando a ideia para que ela seja mais patrocinada. O nome da instituição dele ficou Combate a Maus-Tratos Animais, a CMA, garantir a saúde e o bem-estar animal, saúde e bem-estar de animais domésticos em áreas urbanas e periurbanas de Paracambi, abrangendo animais de pasto, que tem na área periurbana, e utilizados para atividades de tração. Sabe o que é isso? Quais são os animais? Boi, cavalo, qualquer coisa que puxa, né, que traz a mobilidade, são animais
Qualquer animal que puxa a gente, ele está realizando uma atividade de tração, entendeu? Aí você está protegendo esses animais que são explorados e que sofrem maltratos. E aí você faz uma estrutura aqui de cuidado para eles. Ó, já estou imaginando um lugarzinho com os veterinários, com os voluntários. Aí chega um animal, aí chega um cavalinho machucado, vai fazer o curativo do cavalinho. Se o cavalinho estiver muito doente, vai ter que sacrificar o cavalinho. Ó, vai no YouTube, tá? Você vai todo de cavalo. Não, é porque... E agora voltando para a metodologia. Tem 5 etapas. Planejamento de legalização, que seria obter o CNPJ, elaborar estatuto social, registrar a ONG como... Não, a ONG no cartório competente, abrir conta bancária em nome da ONG, definir sede física, como escritório, ou até possível um local para deixar os animais. Aí tem a etapa 2 também, tem 5 etapas. Vai lá. A segunda etapa é a estruturação da equipe, se é nomear a diretoria e conselho fiscal. Mas você concorda comigo que isso está no começo? Se você, no começo, na primeira etapa, você disse que tem o planejamento e a legalização e o estatuto, exatamente. Primeiro você tem que fazer a equipe. Você não pode fazer um estatuto sem a equipe. Quando você fala do Guilherme, que está tão caladinho aí, faz parte do grupo do Natan, quando fala da necessidade, né, na parte da metodologia, de fazer o monitoramento e avaliação, pelo que a gente estudou de ESG, qual é a importância de fazer o monitoramento e avaliação? Em que eixo se encontra isso no ESG? Não sei, mas eu acho que o monitoramento é importante para a gente saber se o trabalho está sendo efetivo, né? Se está dando certo. A gente está, de fato, ajudando. Mas vocês lembram que vocês tinham que fazer uma instituição dentro dos eixos do ESG. Quais são os eixos do ESG? E o monitoramento e avaliação entraria onde? Tá colando ali, né? Tá certo. Né? Transparência, exatamente. Né? A prestação de contas, a transparência, quando você traz a necessidade dos parceiros e do monitoramento e avaliação desses parceiros, a gente entra na parte da governança. E aí, se a gente pegar esse projeto, quando a gente vai compreender os eixos do ESG, a gente já identificou qual a parte que entra na governança. Os demais itens do projeto dele, como é que vocês colocariam, tanto na parte ambiental quanto na parte social? Fala, Cauane, que você está aí caladinha. Quando a gente está falando do projeto dele, que é um projeto de combate a maus-tratos animais, né, que ele diz que a gente, aqui, pensando direitinho, como a gente, né, traria esse projeto que era desse tamanho para uma parte mais execuível dentro do território de Paracambi. Né? Depois eles vão ampliar aí para a Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, Pá, tal. Mas aqui, trazendo aqui para a nossa realidade, bem-estar de animais domésticos em áreas urbanas e periurbanas, contemplando os animais de pasto e os animais de tração, certo? Quando a gente fala disso, qual a parte ficaria no eixo ambiental e como a gente poderia contemplar esse projeto, né? Descrever a parte social desse projeto? O social pode ser para dentro das próprias pessoas que estão no projeto, por exemplo, materiais adequados para trabalhar com os animais? Também. Eu pensei, só consegui pensar nisso. Social, como trabalha com animal, eu pensei no social para dentro das pessoas da empresa. Luva,
equipamentos como agulha, seringa, tudo novo para eles terem uma segurança na verdade com o animal, né? Para não pegar raiva, esse tipo de coisa. A gente ser vacinado. A conscientização das pessoas que têm os animais, né? Os testes. Porque no caso atual, além de fazer o trabalho com os animais, querendo ou não, vocês têm que pensar em como lidar com a pessoa que tem o animal. Porque não adianta você fazer todo um trato com o animal se aquela pessoa não for educada a como lidar corretamente. Como o Gabriel falou aqui, né? Que o cachorro tem que ser saudável, só que ele tem que estar feito lá de fora. E às vezes a pessoa, é porque a pessoa não pensa. Ela não pensa em deixar o cachorro Exatamente isso. o dia inteiro, tá fazendo mal pra ele. Então tem Eles muita gente acha aquilo normal, né? E quando ele fala também da adoção responsável, né, está permitindo que pessoas, que às vezes aqueles animais vão fazer tão bem, né, a parte social, a gente sabe que os animais eles têm um papel muito importante na saúde mental, na questão da construção dos vínculos afetivos, eles servem como suporte afetivo e emocional para muita coisa. Então, a partir do momento que você pega um animal, você cuida dele, você bota ele para adoção responsável, você está chamando a sociedade para pensar naquela questão da adoção responsável e você está favorecendo também um fortalecimento de vínculos, um suporte emocional e mais de um membro da família. Isso traz uma questão social muito importante. A questão da conscientização e a questão da conscientização como um todo, né? E a questão ambiental a gente não precisa nem falar, né? Porque quando você traz um animal, você cuida do animal, você está reduzindo vetores de doenças, né, para o ser humano e para os animais. Você está evitando um monte de sequelas ambientais. Fala, Breno, qual é o nome da tua instituição? Qual a principal missão do Bando da Mata aí? Vamos lá. Objetivo geral, promover promoção da educação ambiental para a redução dos impactos ambientais. fazer alguma coisa. Gente, eu fiz tudo, cara. Vocês... Vai mais. Tem um problema principal, né, que a gente visa solucionar, que é problemas com a poluição e a ausência de educação ambiental. Já falo muito no objetivo geral. E tem os objetivos específicos. Tá, e quais são os objetivos específicos? Promoção de atividades barra oficinas lúdicas. Plantio de árvores. Criação de um grupo de voluntários. Mutirão de limpeza urbânica periódica. Vai. Aí agora é metodologia. Tá, fala da metodologia. A gente fez. Quantos foi? Foi. 4 metodologias. A primeira é a promoção de atividades para sistemas lúdicas. Teria levantamento de temas ambientais relevantes, como resíduos, qualidade do ar e reciclagem. Planejamento de oficinas interativas com jogos, teatros, dinâmicas, coisas para envolver a população e rodas de conversa. Realização de atividades em escolas, praças e eventos públicos. E parcerias com educadores ambientais, sendo homens, artistas e pessoas do meio do contexto. Essa é a primeira metodologia. A gente vai para a segunda, que é o plantio de árvores. Seria a identificação de áreas degradadas ou com carência de arborização para a parcerias com viveiros e instituições para doação de mudas nativas, como a Karine falou daquele moço que produz as mudas em casa, e ele produz muita muda, não sei como. Mobilização de voluntários para dias de plantio, fazendo enquete, né, de quem quer se voluntariar, e registro e monitoramento de mudas plantadas. E igual a minha você está tendo monitoramento aqui do bosque, fazer esse mesmo monitoramento eu sempre vou fazer aqui, eu vou fazer esse mesmo monitoramento para essas mudas que seriam plantadas. O próximo é a criação de um grupo de voluntários, seria a campanha de divulgação nas redes sociais de escolas e comunidades,
realização de reuniões e apresentações do projeto e acolhimento de interessados no projeto, e formação de um grupo fixo com atribuições organizadas, como comunicação, logística e execução do projeto. E capacitações rápidas sobre meio ambiente e cidadania. E a última seria mutirões de limpeza urbana periódica, que as etapas seriam o mapeamento das áreas com maior acúmulo de resíduos aqui dentro do território de Paraquimbi, praças, rios e terrenos baldios, geralmente, agendamento mensal dos mutirões com apoio de grupos e voluntários, as distribuições dos EPIs, né, material de segurança para quem for fazer esses mutirões, como luvas, sacos de lixo e máscara, que eu acho extremamente importante, a separação dos resíduos recolhidos para reciclagem, sempre que possível, e a divulgação dos resultados nas redes sociais como forma de conscientização e espalhar o projeto. E de onde vem esse dinheiro para fazer tudo isso? Exatamente, é o mesmo ponto de onde. O dinheiro a gente... Ontem a gente falou sobre a divulgação do projeto para uma possível parceria. Você falou que tinha que ver se essa parceria seria... Se essa empresa que topasse teria, como é que fala? Se ela poluiria, né, para saber se vale a pena ou não ter essa parceria com essa empresa. E assim, eu acho que era o principal ponto de como arranjar o dinheiro. Tinha mais um, só que eu não me lembro. Editais. Editais. Temos editais também, uma outra forma de tentar um apoio financeiro. Aí a gente pensou em um desses dois. Tentaria um desses dois. Entendeu? Se não funcionasse, a gente teria uma outra forma de seguir. E a parte da governança? E aí, vocês que estão conversando, ouviram o que eles falaram? Sim, sobre a parte do que você estava falando da questão do recurso, vocês pensaram assim, em falar com os pequenos negócios também que tem aqui, em vez de pensar só em uma instituição? A gente sabe que uma instituição grande, uma empresa grande, ela tem um capital maior, mas você não pode ter uma contribuição de várias pequenas empresas? Como várias parcerias de pequenas empresas? Foi ontem no meu também, né? Precisava disso. Aí eu dei uma pesquisada, aí eu escrevi que poderia entrar em contato tanto com as secretarias municipais quanto com as empresas locais. Com as pequenas ou as grandes que a gente tivesse mais que a gente soubesse mais. Mas pensando assim, de cabeça, vocês sabem alguma de cabeça que poderia dar essa certo? Igual os patrocínios que tem nesses eventos aí da praia. Seria uma boa. É bem mais fácil, como pela questão lógica. Como vocês falaram aqui, sabe que tem eventos que acontecem aqui, e geralmente qualquer evento que aconteça, a parte de patrocínio, tem várias lojas que são mais conhecidas aqui. Mercados, lanchonetes e tal. Então, às vezes, eles são impulsionados a participar, porque o meu rival, o meu concorrente, está participando. Então, também eu vou. Se ele está fazendo, eu vou fazer. Então, às vezes, compensa mais dessa forma. E às vezes, conseguindo várias parcerias pequenas, já dá uma visibilidade para o projeto talvez para frente e um apoio de uma grande também. E existe, gente, a diferença de ação, de projeto e de programa. Geralmente, uma instituição ela vai ter um programa. No seu caso, um programa de educação ambiental. Então, o que você fez aí, né, com toda essa metodologia, você fez um programa. A nossa educação ambiental vai ter as ações de educação ambiental, né, de capacitação, de oficinas. A nossa educação ambiental vai ser também através de mutirões, porque quando você faz mutirões, você também está educando e tal. Só que essas coisas você pode fazer através de um projeto, você tem um programa, né? E você pode fazer isso através de um projeto, que é uma coisa mais longa, pode ser um projeto de um mês. Dentro de um mês eu vou fazer uma capacitação, vou fazer um círculo de palestras e vou fazer 2 mutirões. Um mutirão para limpar a parte urbana e um mutirão para limpar o rio. Então, você fez um projeto, porque um projeto tem diversas ações. Mas você também pode fazer uma ação. Qual vai ser a ação? A ação vai ser um grande mutirão de limpeza das margens dos rios, da área urbana de Paracambi. Aí você quer fazer uma grande ação e aí você vai atrás de patrocínio. Você pode ir atrás de patrocínio para o seu projeto,
que é uma coisa mais longa, que vai ter diversas ações, e você pode ir atrás de patrocínio para uma ação, que geralmente vai ser num dia pontual. Esses pequenos comércios, eles geralmente patrocinam ações. Tá? Hoje vai ter um evento em que vai ter as oficinas, vai ter uma palestra de alguém muito importante e a gente vai finalizar com um mutirão de limpeza. Então, esse evento ainda entra, apesar de ter diversas coisas, mas é uma ação, porque é um evento. Então, as empresas locais, os pequenos comércios, eles vão patrocinar um evento, é muito mais fácil, né? Eles patrocinaram um evento como empresas pequenas. Para dar o exemplo da Onda Verde, a Onda Verde trabalha com doação constante, seja para ações diversas, seja para um projeto. A gente tinha um projeto chamado Pássaro Solto, né? Que era um projeto de fotografia da natureza, principalmente focando em animais, em aves. E aí tinha uma empresa que era uma empresa de fabricação de detergente lá em Nova Iguaçu, a Barra. E aí eles, todo mês, davam um valor fixo. Aquele valor fixo ele não contemplava o projeto como um todo, que precisava de máquina fotográfica, precisava de instrutores, precisava de camisa, precisava não sei o quê. Mas colaborava com uma parte dos insumos do projeto. Quando tinha que levar a galera para dentro de uma área distante, lá dentro da Rebio, ia passar o dia todo, dava para fazer um tantinho de camisa. Então, assim, eles davam tipo R$3.000 todo mês, né? E aí é uma doação constante. A gente vai trabalhar com R$3.000 durante 12 meses. O nosso projeto Monitora Rios, ele era patrocinado pela Águas do Rios, que fazia a maior parte cumpria a maior parte da questão financeira do projeto, né, que era pagamento de RH, era os insumos que a gente trabalhava, mas a gente tinha a colaboração de um laboratório que colaborava com a doação de R$5.000 por mês, e ele entrava também com uma contrapartida para fazer a capacitação dos alunos e da equipe técnica. Então, nem sempre a gente vai contar com parceiros que vai entrar com recurso. O parceiro pode entrar com uma assistência técnica, né? Então, na empresa tem uma equipe técnica que pode capacitar as pessoas, que podem trazer esses profissionais para fazer as oficinas, trazer esses profissionais para fazer as palestras. Então, a gente tem que ver que nem sempre eles vão entrar com dinheiro, mas vocês, antes de obter o dinheiro, vocês podem fazer parcerias para eles entrarem com a questão técnica do projeto. E aí eles vão vendo que aquilo e a gente depois consegue um dinheirinho também. Então, tem vários caminhos para se chegar, caminho do dinheiro, que é o mais difícil. E, às vezes, o caminho do dinheiro não vem em dinheiro, né? Porque, às vezes, pagar uma pessoa, um técnico, um bom palestrante, um bom oficineiro, também custa muito dinheiro. Uma pessoa super qualificada é caro, né? Mas, assim, o projeto é muito bom. E se a gente for pensar nos ESGs dessa instituição, da instituição do Grupo 2, como é que a gente pensa nesses ESGs? O ESG ambiental. Né? E quando a gente traz a questão ambiental, de proteção ambiental, a gente está trabalhando social, a gente já falou isso 500.000 vezes, né? A gente vai prevenir um monte de questões de impacto social ao cuidar do ambiental, a gente vai prevenir enchentes, a gente vai prevenir áreas de calor, a gente vai prevenir um monte de coisa. Exato. A parte que você falou sobre os resultados, né, que vocês fizerem, transparência, compartilhar com a rede social e tal, né? Então, entra em governança. Mostrando como que está sendo o projeto, como está desenvolvendo os resultados, mostrando as próprias. O programa voluntário mostra como é que é, né, que pode incentivar outras pessoas. A pessoa às vezes pensa, eu não sei como é que é esse projeto voluntário, às vezes não quero, aí mostrando como que é,
às vezes a pessoa anima de participar do próximo, né? Aumenta a quantidade de pessoas, aumentando tanto o social quanto Presta atenção nessa questão da governança, porque o modo como você vai gerir a sua ONG, o seu projeto, é a questão da governança. Então você não pode dizer não tem a governança, às vezes você pode não ter uma boa governança. Mas você vai sempre ter. Sempre vai ter. Se você vai fazer um estatuto, você vai fazer uma ata, se você tem uma diretoria, você tem que ter transparência como foi feita essa eleição, como são essas pessoas, você vai fazer o compliance dessa instituição, né? Essas pessoas, elas vão ter que ter certidões de que, né, estão imunes aí em algumas situações jurídicas e legais. Se você tem parceiro, o cara te doa, mesmo que seja doação, não seja um projeto de patrocínio, seja apenas uma doação, quando você presta conta pelas redes sociais e você manda um pequeno relatório para ele, você está prestando conta, né? Eu acho que na cabeça deles que governança são só aquelas características ali, ficou só as palavras. E eu me preocupa isso, sinceramente. Pensa nisso. Às vezes, você sempre vai ter uma governança. Só que nem sequer vai ser uma boa governança. Então, a intenção da gente com o ESG é que ela seja uma boa governança, ter uma boa gestão. É isso. palavras-chave ali para ser é uma boa governança. Mas se você vai gerir o negócio, você vai ter governança. Você vai ter ali um sistema de gestão, você vai ter que ter algumas ferramentas. Nem sempre você vai usar as ferramentas adequadas ou boas, mas o ESG veio para isso, para você ter uma boa gestão do seu negócio, ter uma boa gestão ali do que você está fazendo. E sempre que você tem boa gestão do que você está fazendo, você tem mais possibilidade de quê? Captar recursos. Quanto mais transparência você tem, quanto mais boa governança você tem, mais facilmente você convence o outro de te dar dinheiro. Né? Vai. Tá, a nossa ONG chama Virada Cidadã. E o nosso projeto é Abrir a Visão. Virada Cidadã. É o nome da ONG e o nosso projeto é Abrir a Visão. Abrindo a Visão. São dois nomes. Isso não é. O nome é Abrir a Visão. Aí a pessoa segue, que não verá e a pessoa tiver. Mas não é isso. Porque teve que começa a desmanchar. A gente pode, melhor, tá ficando engraçado. Eu tô brincando, porque ele falou, nossa, interessante. Vai. Tá. O nome da instituição, Virada Cidadã. Eu tenho que pensar numa logo para essa instituição. Não estou conseguindo pensar. Como é que seria? Uma pessoa assim. Virada A Cidadã. nossa questão era uma ideia de transformação. Assim, a gente está querendo essa ideia. A nossa ONG tem essa questão de transformar como as pessoas. A virada no sentido de dar uma guinada, assim. Isso. Entendi. Onde a gente tirou isso, porque primeiro a gente pensou no projeto, Uhum. depois pensou no nome da instituição. Engraçado que eu gosto mais do nome do projeto para ser o nome da ONG e o nome da ONG para ser o nome do projeto. Imagina uma logo abrindo a visão. Então, a gente Igual pensou, iluminado. ao invés de da Ai, eu achei meio apocalipse. eu acho que a vida da visão da igreja pentecostal. É porque o nome que a gente gostou foi Abrir a Visão, só que tá faltando outro nome. Uhum. Aí a gente foi e trocou. Não, sabe o que eu imagino? É pra criar um logo também? Não, é porque Ela precisa disso pra assim, não, porque assim, veja só, quando você vai, eu penso logo na captação de recursos. Aí você vai ter que mandar o quê? Um papel timbrado. O papel timbrado tem que ter ali um logozinho, uma logozinho ali assim. E aí, cara, aí eu já tá entendendo que eu já tô pensando lá na frente, negócio. Aí você tá fazendo todo o seu portfólio, tem que ter uma imagem. Qual é a imagem que vai representar a instituição de vocês? Né? Mas não faz sentido. Não, vai ter uma borboleta. Vai ter uma borboleta. A gente quer mostrar a transformação. Sim. Sim, porque não vai dar uma foto. Aí quando eu penso em abrindo a visão, eu penso assim, sabe, um olho, aí imagina um muro,
assim, a mãozinha assim, abrindo o muro, assim, rasgando o muro no meio, e um olho assim, olhando assim. É a ONG, né? Fez não. Tudo bem. A questão do Não, vai ser mudada. é. Eu imaginei logo uma mão com aquelas unhas. Não, eu imaginei uma coisa fofinha, assim. Uma coisa terrível. Não, eu imaginei uma coisa fofinha nessa Então mão. bota uma árvorezinha assim, abrindo assim com o olho. O da árvore? Não, é. Eu gostei mais assim. Boa. Gente, tá bom, vamos. Na virada cidadã. Não, a virada cidadã pode ser assim, uma seta e um monte de gente assim. Uhul! Pá. Pode ser Tá. uma pessoa usando um rolê. Meu Deus, nada a ver. Não é uma ONG cultural. Nada. Isso é nem coisa de. É de ONG que trabalha com circo. A Transpet já tem uma. Ah, vamos lá, instituição. Não, qual a principal missão da instituição, o principal problema da instituição? É preencher lacunas geradas pelo padrão de ensino básico de modo a gerar cidadãos conscientes. Não, isso é uma missão mesmo, hein? Preencher Preencher as lacunas Geradas pelo padrão de ensino básico. Preencher as lacunas geradas pelo padrão de ensino básico de modo a gerar cidadãos conscientes. Anota aí, Mayara. Não, é porque Anota aí. o destrinchar, Não, sim, mas, por exemplo, os jovens civis também, mas o nosso ideia principal é o 13. Até por causa da cor, que é verde. O ODS do projeto é 13, mas o de vocês não. Ó, deu 13. Não, delas é O 4. 4. porque a gente, quando estava destrinchando o projeto, viu que alguns tópicos que a gente colocou dava para associar um ODS àquele tópico. Ah, sim, sim. A gente dividiu em 8 módulos de 3 semanas. Uhum. Eu achei semelhante também, mas... A ideia principal é essa, só que a gente vai fazer de uma maneira que fique flexível de acordo com a instituição. A gente entende que nem todas as instituições têm uma disponibilidade dentro do seu calendário acadêmico de abraçar. Uhum. A professora, tá vendo? Tem o calendário. O projeto está acontecendo contra a turma dos alunos ou em sábados letivos, de acordo com a instituição. Porque a gente vai ter que ter... A gente quer desenvolver o projeto em escolas. Uhum. Então vai depender de cada escola de ter o melhor horário. Se falar, que vai ter no sábado letivo, colocar sábado letivo. Se for outros escolas, não, porque vai de semana, mas seja no contra dos alunos. Porque a nossa ideia, a gente não quer atrapalhar a matriz curricular dos alunos. A gente quer acrescentar coisas. Você quer trabalhar temas transversais. Então, quando você fala de ensino básico, você está falando... Não, o ensino básico eu falo o ensino... A grade curricular das escolas. Ensino regular. Você fala ensino básico. Parece que é só Fundamental 1. Então, ensino regular. Porque na lei que é de outra O coisa. regular é um médio. É o ensino regular. Todo o processo de formação até o ensino médio. Então, tem que ter cuidado com a nomenclatura. Preencher as lacunas gerais para o padrão de ensino regular de modo a gerar cidadãos conscientes. O objetivo público do nosso público-alvo seria alguns jovens que são no final, do fundamental para o ensino médio. Uhum. Fundamental 2 de ensino médio. Fundamental 2 A partir da quinta série. É do 6º ao 9º. Tipo, de 12 a 17. Vai ter o falar com Isso parece um projeto que eu conheço. menina. Não, esse não. Não, me lembrou. O Monitora. É uma mistura de Monitora com Jovens Líderes. Porque o monitor era segundo segmento. O auditório ele só fez Não. É.
Qual é o objetivo do Monitora? Além de fazer o monitoramento da qualidade dos recursos hídricos próximo à escola que a gente trabalha e formar alunos, alguns alunos mais específicos nesse monitoramento. É preencher as lacunas da escola, né? A gente não, ela pegava as aulas vagas, as turmas que não tinham professores, o que é bem comum nas escolas públicas, né? Justamente isso, que como objetivo das escolas públicas, porque eu tinha falado que eu acho que contra turno é difícil, mas a professora sempre pode de pegar as aulas vagas, porque geralmente sempre tem um professor que está ausente. Sempre. A gente fazia como para a palavra, essa palavra plantão, a gente fazia plantão. A gente fazia plantão. Cada dia de semana a gente estava em uma escola, ficava lá. Desculpa. Acabar o horário. Aí tinha escola que a gente trabalhava contra turno, tinha escola que a gente trabalhava preenchendo uma turma. E era bem interessante. Eu acho que cheguei a falar com vocês, eu e o Gabriel, na quando a gente falou do ODS 4 sobre educação. Tinha escola que não tinha professor de ciência e a gente começava falando sobre tratamento de água, terminando falava sobre como surgiu o planeta Terra. E falava de história, e enfim, era o que vocês pretendiam com esse projeto. Exatamente isso. E aí você aproveita, a equipe fazia o plantão para aproveitar todas as brechas. Então, nas escolas que eram mais organizadas, que realmente tinha aula e tinha professor, aí a gente conseguia trazer alunos do contraturno para poder participar e principalmente trabalhava nessa formação aí dos recursos hídricos. Nas escolas que tinham mais tempo livre, tinha uma escola em Queimados que não tinha aula no dia. Inclusive, a diretora propositalmente pediu para mudar o dia do projeto lá, porque ela queria botar no dia que ela sabia que não tinha professor. E aí a equipe do projeto pegava esses alunos e fazia realmente, preenchia todas as lacunas, claro que sempre trazendo para a questão ambiental, né, dando foco à questão ambiental, mas trabalhando temas transversais, né? E a questão ambiental é um tema transversal. Cara, isso precisa muito. Se tivesse um monte de instituições que fizessem isso, trabalhar temas transversais, tanto no contraturno como preenchendo, né, aproveitando brechas de problemas, de falta de professores na escola, cara, isso seria muito legal. Vamos lá, do fundamental ao ensino médio. Ai, Jesus, ensino médio. É porque a nossa ideia é desenvolver cidadãos funcionais. Sim. Então, assim, a gente precisa pegar essa faixa. Que sim, sim. Não pode ser muito pequeno, porque não vai ter noção, vai aprender e vai esquecer. A gente tem umas pessoas mais velhas que elas consigam entender coisas da vida. Claro. Elas vão precisar para a vida delas. Uhum. Por isso que tem que ser uma coisa assim. O que a gente diagnosticou é que na conclusão do ensino médio, a gente conclui sem saber muito os conceitos da vida adulta que você precisa, de um modo geral. Tanto de questões de visão política, porque o nosso país, nos últimos anos, ele se tornou muito político. Uhum. Mas se a gente for aqui mesmo no ensino médio, a gente chegar e perguntar o que é o conceito da política e tudo mais, o que você vê? O que cada cargo representa, assim, beleza, o presidente, mas só o presidente manda no país, é ele que determina tudo, a galera não entende, assim, o Congresso, o Senado, ou se for na questão municipal, tipo, o vereador, o prefeito, eles não entendem essa noção. Perfeito. Então, a nossa ideia é botar sobre isso. A questão, tipo, a galera sai, mas trabalhar e pagar imposto de renda. Não sabe, tem que pagar imposto de renda. Isso acontece. Então, assim, a nossa ideia é colocar esse tipo de questões. Temas transversais, política, economia financeira, educação financeira, meio ambiente. A gente dividiu em 8 módulos, cada módulo tem 3 semanas, e aí eu vou falar os módulos aqui. O primeiro é a introdução à cidadania, o segundo é o meio ambiente, aí o terceiro, políticas e participação social, o quarto, economia no cotidiano, aí financeira, saúde e bem-estar coletivo, o sexto, tecnologia e sociedade, o 7 é cultura e identidade, e o 8 é um plano de cidadania funcional. Os alunos vão desenvolver. Então, pra saber se eles resolveram, porque não adianta a gente passar as coisas e, tipo assim, eu aprendi o conceito, mas se eu não fizer nada do que eu aprendi, a gente tenta fazer com vocês. Eu achei muita semelhança, né? Eu não achei não. Você achou? Eu não tinha parecido não. Foi tudo na minha cabeça. Tá nossa cabeça. Mas é uma coisa muito necessária. A educação,
porque a gente fala educação como ensino regular, né? Mas a educação é muito mais ampla do que isso. A educação é cidadania, né? E não só aprender fórmula de Bhaskara. Isso já se debate há tantos anos, tantas décadas, e parece que a gente não sai do canto. Eu amava a fórmula de Bhaskara, tá? Básico, ela é matemática, ela é multifunção. Nossa, Bhaskara é muito legal. Eu não lembro mais direito. Enfim, não é o caso. Vou dar pra você ver como vai. Acho que você não vai precisar, não. Tá, vamos lá. Como o projeto ele vai acontecer? Ele vai ter a parceria parceria com as escolas e as prefeituras da cidade. A parceria com a empresa de ônibus também, porque a gente está pensando muito. No dia que a gente foi lá no. Plano de manejo. Aí foi na reunião do plano de manejo, a gente ouviu uma da. Eu não sei se ela é da Associação de Moradores, eu não sei o que ela faz de fato, mas ela estava falando que muitas das crianças que estudam em escola da Zona Rural, se moram na Zona Rural, eles têm uma invasão escolar muito grande. Então, isso foi a gente viu isso, a gente anotou isso no nosso projeto, porque a gente não quer que aconteça isso. Então, a gente vai propor parceria com empresas de ônibus para que eles consigam fazer o deslocamento desses alunos da Zona Rural. Ou seja, essa é uma das nossas prioridades. Para que não aconteça a invasão escolar, porque eles também querem dar perspectiva de vida para essa galera que mora afastada. Porque eles nascem, morrem e vivem no mesmo ambiente sem conhecer o mundo. Não, sim, mas assim, o que ela pontuou nessa reunião, ela está falando questão da distância. Então, assim, foi que a gente levou em consideração a questão da distância. E, tipo assim, eu percebi, quando ela falou isso, tipo assim, abriu um leque na minha cabeça. Eu estudava no Rio, como todo mundo sabe, que eles ficam no meio, assim, entre a rural, elas pessoas, enfim. E, tipo, eu fazia pré-técnico, que era aqui no centro, e tinha gente que estudava comigo que não fazia, porque o horário do ônibus não batia. O curso era até 5 horas, 5 e meia às vezes, e o último ano do saudoso, que é a menina que não estudava comigo, era 4 e meia. Aí ela não conseguia, ela tinha que sair de casa cedo, ela chegava na escola de 7 horas, que é a hora que eu deixava ela na escola, aí a gente começava até ela 7 e meia, às vezes 8, e ela tinha que ir embora por 1 hora. Aí ela, pré-técnico, ela não conseguia fazer, então assim, mesmo ela morando relativamente perto, ela não conseguia, por causa da questão da distância do ônibus. Tem uma van para descer também, não é? Entendeu? Então, assim, aí quando ela falou isso, abriu um leque na minha cabeça. Eu falei assim, cara, real. Assim, eu tenho Setu, por exemplo, eu não podia estudar no Setu, porque não tem como. Ou aqui no IEC também. Então, e uma bicicleta também não dá, não. Não dá, porque é muito longe. E ela mora depois do último campo do São Doce. Você já foi lá ter a escolinha, ela mora depois que ela mora no sítio. Acho que um dia ela não mora mais lá, não, mas né, que ela morava. Então, assim. Uma pessoa assim fica até desmotivada de. Sim. Então, a nossa. Fica ali, a vida no sítio, né? Então, não sei uma coisa ruim, mas aí perde a oportunidade de poder conhecer. Inclusive de ter aprendizados e desenvolver a área rural onde ela cresceu. Então, como a nossa ideia é desenvolver cidadãos funcionais, a gente também quer dar perspectiva para essa galera que não tem perspectiva de vida. Então, a nossa prioridade é colocar parceria com empresas de ônibus para que eles peguem esses alunos e tragam. O ônibus, assim, depende da quantidade de alunos, né? É isso. Eu só mudaria essa perspectiva de vida. Você sugere o quê? Não falar. Tem dificuldade. Como é que ficou a frase? A frase não tá aqui, não. Eu coloquei o quê? Eu botei transporte para facilitar o deslocamento de alunos da zona rural. Você botei isso. É você que tá falando. Então É, que eu tô falando. Eu não botei aqui, não. Tudo bem. Para mudar a visão de mundo da galera. Parece uma coisa ruim, não necessariamente ser sitiante uma coisa ruim, entendeu? Mas eu entendo que a sua ideia é ter mais oportunidade. Isso, então, eu sei. É só para não ficar feio. Sei lá, depois eu vou melhor isso. Apresentar a possibilidade. Você apresenta a possibilidade do outro. Se o outro vai querer, vai. Mas é porque a gente não sabe se a galera vai, como é um projeto fora da matéria de escolar, a gente não sabe se a galera vai querer se inscrever também e participar do projeto, né? Não é uma coisa obrigatória. É voluntário, então não adianta. E aí, como é o nome dele?
Nicolas. Se a gente fosse falar de governança da instituição das meninas, como seria? Não, ele estava aí. Ela fez uma instituição de formação de cidadãos, né, que pretende preencher as lacunas do ensino regular e montar estratégias para o acesso à educação regular também. Mostrar para o pessoal da escola o que eles estão fazendo, né? Apresentar a evolução dos alunos. Pode ser. A evolução dos alunos é um processo de governança. E aí, quem sabe com isso eles não melhorem, né? Essas lacunas. Porque O projeto externo da educação deveria ser responsável, uma coisa de gestão pública mesmo. O Estado está evoluindo e a gente pode pensar se o projeto vai continuar. Porque às vezes você está apresentando para a gestão pública, já que vocês vão trabalhar com escolas municipais, vocês não vão entrar na escola privada. A escola privada já é privada. E aí, quando você mostra esses relatórios de resultados, né? Olha, se vocês fazem assim, vocês facilitam o transporte, né? Se vocês preenchem, vocês trazem assuntos que os temas transversais que conseguem conversar as matérias do ensino regular com a realidade das pessoas, torna isso muito mais palatável, né, para que elas consigam visualizar o que elas estão aprendendo na escola e que elas podem aplicar, de fato, aquilo na realidade delas. Porque, às vezes, o que é ensinado na escola é a forma, a lavantua na RIE em que esse conteúdo é ministrado, os alunos, principalmente de uma realidade tão distante, não conseguem visualizar. É diferente de um aluno da área urbana, que pega aquilo ali e ele é condicionado a fazer o preparatório para entrar numa escola técnica ou numa faculdade, que ele vê ali, mesmo que não seja muito aplicado para a realidade dele, mas ele sabe que aquilo ali ele vai ter que decorar, que vai ter que aprender, porque vai ter que fazer um vestibular, que vai ter que fazer um Enem, para poder entrar naquela faculdade, para poder pegar um outro conteúdo e sim se profissionalizar. Uma pessoa que está longe, né, que tem que fazer aqui assim, ou então você tem um conteúdo mal ministrado na escola regular que realmente não consegue visualizar, ela não vai ter como construir as expectativas, as perspectivas, né? Vai ficar fora da realidade dela. Então, é isso. Aí, a partir do momento que você faz relatórios demonstrativos de resultados, você trabalha tanto a sua governança para prestação de contas para aqueles que doaram recurso para você, quanto para poder fortalecer as políticas públicas. Aí você trabalha governança em 2 setores, fortalecendo governanças e fazendo a sua própria governança. Olha que a gente já trabalhou a problemática animal, a gente já trabalhou a problemática ambiental em diversas escalas, a gente trabalhou a questão da cidadania e da educação, e o grupo 4 é o quê? ONG Caminho Livre. ONG Caminho Livre. Caminho Livre? Caminhos Limpos, também é ambiental, né? Vamos lá. O problema seria rios e ruas impactadas pelo descarte inadequado de resíduos sólidos. E o objetivo geral seria promover a conservação do meio ambiente por meio da remoção dos resíduos que foram descartados de forma inadequada na praça do centro de Paraná. Eu já não tenho um problema. O problema aqui no problema está escrito rio. Só que não tem rio no centro da cidade. Nossa, tem um bem aqui.
Não, Rio Ipê, mas está Rio escrito na praça, que vai ser feito na praça. Mas então na Balbina a gente ali é pra gente lá na praça. Aquele Na da Balbina? bruxaria, aquele rio da bruxaria ali. Gente, mas a praça é no centro, a Balbina é Filha, fora. mas é 2 passos. Não, Quando aqui está especificando, na praça. Então fica uma coisa. Mas não pode levar a galera da praça lá. Você- É porque é É. muito Eu acho que a questão da frase está errada. Eu não quis dizer que Leia pra gente mudar, então. Tá, vamos construir. rios e ruas impactadas pelo descarte inadequado de resíduos sólidos. Esse é o problema. Mas aí, quando entra no objetivo geral, promover a conservação do meio ambiente por meio da remoção dos resíduos que foram descartados de forma inadequada na praça do centro de Paraná. Eu acho que pode mudar Parar. essa frase. Áreas próximas e nas margens dos rios. E aí eu ampliaria, né? Porque não só para o rio, mas eu ampliaria para o conceito de recursos hídricos. Vocês entendem? Quando a gente está falando aqui em Paracambi, a gente sempre está falando em recursos hídricos. E por que a gente está falando recursos hídricos e não rios? Porque não é só o rio, são todas as estações assim, de água. Todos os caminhos da água de Paracambi. Porque aqui em Paracambi a gente tem os rios, propriamente ditos, né? A gente tem córregos. A gente tem as cachoeiras, que, claro, acaba no rio, mas ali aglomera pessoas e tem todo um processo de quando aglomera gente, faz o descarte ali também. Tem a parte da represa, tem a parte da captação de água para a PCH, né, que é rio também, mas é um corpo hídrico ali que quanto mais resíduos se tem, né, mais problemas pode se ter ali com esse tratamento dessa água para poder gerar energia, porque isso pode gerar acidentes e tudo mais. Então, vamos lá, vamos ampliar para recursos hídricos, tá? Porque aí a gente bota os córregos também, não só os rios, o Rio do Macaco, o Rio Ipê, qual é o outro rio que tem em Paracambi? Ribeirão das Lajes, que vai desaguar onde? Isso! Nossa, menina! Hã? Batizava aí. Ribeirão das Lajes, que desaba no majestoso. Gente, e qual a importância do Guandu? Hein, meninas, qual a importância do Rio Guandu? Elas falaram aqui do Rio Ribeirão das Lajes que deságua no Guandu. E qual a importância do Guandu? Por que o Guandu é tão importante? Ele é a maior bacia. O maior rio da bacia hidrográfica 2? É 2 aqui, né? Eu acho que é. É 2, Paracambi é 2. E abastece É a partir dele que vai a água para ir. 9 milhões de habitantes do Rio de Janeiro e região metropolitana. Exatamente. Imagina, 9 milhões. Nós Acho que Vocês não. Depende do lado de Paracambi. Depende do lado de Paracambi. Dividiu tudo agora. Depende do lado de Paracambi. A gente é de Nova Iguaçu, a gente bebeu água saborizada, com sabor de terra, quando o Guandu estava... Foi horrível, gente. A gente gastei muito dinheiro comprando água mineral. Então vai mudar só esse... Amplia de rios para recursos hídricos. Aí bota rios, córregos. Tem muito córrego aqui em Paracambi. Inclusive, o secretário do Meio Ambiente disse que vai dar nome a tudinho. Rio da Praça também vai sair, né? Tem uns que tem nome já. É só ver o nome. Nas áreas do centro de Paracambi, então, em vez de praça? Pode ser, no centro de Paracambi. O que mais? Objetivos específicos.
distribuição de lixeiras na praça, coleta seletiva feita pela ONG, eles colocaram diariamente. Eu acho que seria pesado diariamente. Diariamente, nos horários da tarde. Se fosse uma ONG minha, como que eu iria na hora da tarde? Mas vocês não acham que isso, distribuição de lixeira, o que mais que você falou? É porque embaixo eles especificaram que são lixeiras que separam. De coleta seletiva. Isso. Não, achei legal. Tipo assim, ela esqueceu a palavra, ela foi. A lixeira que separa. Aí tá. Instalação de bituqueiras nos pontos estratégicos. Vai criar nosso curso aqui mais adaptado. Vamos. O que mais? Aprimorado. Aprimorado. Vamos lá. O que mais? Tem esses três nos objetivos. O que você acha que a gente pode mudar nessa parte do diariamente nos horários da tarde? Distribuição de lixeira de coleta seletiva, isso Não, tá no segundo. Coleta seletiva feita pela ONG diariamente nos horários da tarde. Pesou no diariamente. E acontece. Pois é. Vamos pensar na coleta seletiva realizada pela ONG. A ONG, ela pode realizar uma coleta seletiva, né? Visto que dentro do município a coleta seletiva ela está sendo insuficiente, certo? Então, vocês podem, como ONG, instituir um plano de coleta seletiva. Só que aí vocês vão ter que ter um galpão, ter profissionais, que vocês vão ter que montar um plano de distribuição da renda da coleta seletiva. Então, vai fazer pesagem. Então, aqueles profissionais, eles vão ser o quê? CLT? Eles vão receber o material que eles coletam e trazem, e vocês só fazem a pesagem e depois redirecionam o material, ou faz uma coleta seletiva lá e o material ele é redirecionado e o lucro do material é dividido entre aquelas pessoas que trabalham dentro de um galpão, né? Porque coleta seletiva ela deve ser, via de regra, uma política pública. A partir do momento que uma ONG entra para fazer, então você vai ter que fazer tipo algo semelhante a uma cooperativa, né? E aí pode ser todo dia, pode ser todo dia. Só que aí você vai o quê? Só coletar e vai levar para onde? Né? As pessoas que vão fazer isso são voluntários da ONG que vão coletar e vão dar para quem? Vão levar para um galpão que já existe? Né? Vão dar para catadores, para poder colaborar com esses catadores? Elas são voluntárias, elas são funcionários da ONG. E uma coisa muito importante quando vocês pensam em ONG é que o quadro de diretores e secretários da ONG, eles não são remunerados. Não tem remuneração. Pode ter, pode ter. Você faz, o diretor da ONG faz um projeto, dentro do projeto, ele assume uma função. Então, eu posso ser diretora da Onda Verde e no meu projeto eu ser coordenadora do projeto, então, por aquele projeto, eu ser remunerada. Agora, vamos lá, a ONG só recebe doação para poder fazer coleta seletiva, né, através dos seus integrantes e seus voluntários, ou qualquer tipo de grupo que a ONG vai fazer qualquer coisa, né, identificar animais na rua, fazer atividades de aula de cidadania nas escolas, mas ela só faz a partir de doação. Aquele recurso entra como doação na ONG. Aquilo vai ser para despesas e insumos. Os diretores da ONG não podem ser remunerados. Vocês sabiam disso? Agora está sabendo. Então, sempre que vocês...
pensam em fazer uma ONG, né, principalmente quando ela começa sem recurso e vai começar com doações e etc. tal, né, tem que saber que tudo que entra é para executar em ação, não é para as pessoas membros da ONG. Um ato de amor, né? É um ato de amor. Eu acho que seria uma boa fazer uma cooperativa com ações de educação ambiental, porque entra a parte da bituqueira e tal, mas uma cooperativa ela daria muito mais dinheiro do que uma ONG. Cooperativa, caminho. Exato. Nossa, amei. Ficou legal, né? Ficou legal. A cooperativa Caminhos Limpos ficaria lindo. E eu vou lhe dizer, lixo dá muito dinheiro. Lixo não, resíduos. No final desse, eu tinha pensado, esse eles nem estavam sabendo, só que eu pensei que podia ter um projeto de artesanato com algum desses resíduos que a gente coletasse, garrafas, papelão, e aí tivesse, como tem essas feiras que tem ali no centro, um dia da semana tivesse essa feira com o nome, né, da cooperativa, onde caminho, para vender esses objetos que vão ser feitos lá. Eu acho que é uma ideia legal. É uma ideia legal, é muito legal. E cooperativa, ela funciona de forma estatutária muito parecido com ONG. Inclusive, cooperativas é muito mais fácil de você arrumar dinheiro com empresas, é fácil de arrumar dinheiro com editais e você pode fazer paralelo a isso, junto com todo o processo de adequação, de instrumentalização da cooperativa, a questão da educação ambiental e da transformação em cursos que vai fazer, cursos ocupacionais, seja para fazer daquele resíduo algo realmente útil, depois a transformação, ou seja, para a ocupação mesmo de pessoas. Do comércio circular, de levar um pouco dessa explicação durante a feira, falar sobre esse comércio circular, de utilizar e transformar em outra coisa. Perfeito. Mas uma cooperativa seria muito melhor do que uma, né? Até para crédito verde, muito melhor uma cooperativa. Para esse projeto aí, uma cooperativa muito melhor do que uma. Os objetivos específicos deixam esses? Pode deixar isso. Agora, assim, o seu objetivo principal vai ser a questão dos resíduos sólidos, da coleta seletiva. E aí os outros ficam como subtópicos. Porque, paralelo a isso, você vai promover cursos de capacitação, de transformação de resíduos, de educação ambiental. Entendeu? Cadê o resto para a gente encerrar? Para eu dar o veredito. A Mayara está ali morrendo de fome. A Isa me deu uns biscoitinhos. Eu também arrumei a parte que você tinha perguntado dos recursos. Aí botei, igual eu falei, parcerias estratégicas, cooperativas de reciclagem, secretarias municipais e empresas locais, as pequenas, né? Também pode ser. Financiamento coletivo, patrocínios e doações, como o início, né? Tem que começar de algum lugar. Projetos de economia circular, que é isso que eu falei, e buscar reconhecimentos que aumentem a credibilidade. E a questão da governança vocês já entenderam, não preciso perguntar. Porque se você chegar aqui e não entender ainda o que é governança, eu me jogo no pé de alface. Aí você também perguntou se a gente participaria de reunião. Aí eu botei que sim, para entender os pontos fracos e fortes, para a gente poder evoluir no nosso trabalho. E melhorou bastante de a ontem para hoje. metodologia conforme os resultados dos desafios. Tá bom, enquanto os outros não chegam, vamos fazer aqui o fechamento. Quando vocês fazem esse exercício de pensar o caminho das pedras, né, de elaborar, né, o objetivo desse exercício para vocês, dependente do que vocês vão fazer na vida de vocês, e como a gente falou da outra vez, podem fazer muitas coisas e podem mudar o caminho diversas vezes e está tudo bem, porque isso faz parte, eu contei aqui. A Mayara não falou dela, mas uma hora ela vai falar.
é exercitar, visualizar as coisas de maneira ampla, né? Como eu falei, pensar desse tamanho e afunilando. Que tudo nem é tão simples como a gente pensa, mas também não é tão complexo assim. Sempre que a gente pensar em um projeto, seja um projeto de vida, seja um projeto com a instituição, né, a gente tem que pensar em tudo que a gente vai envolver. E aqui, durante todo o curso, eu acho que vocês, alguns já sabiam, mas alguns estão aprendendo, né, que existem processos que a gente tem que seguir, as coisas não se dão no tempo que a gente quer. Né? A gente não é porque a gente quer pintar um meio fio e fazer não sei o que a gente pode ir lá e fazer isso. Isso era mais fácil mesmo. Aí nisso que vem as críticas. Normalmente o pessoal fala, mas é só fazer, é só chegar lá e fazer. Mas não sabe, né, o quão difícil é para conseguir uma autorização. A gente precisava de uma mínima autorização para colocar uma bituqueira e que demorava mais. A gente vai sair daqui sem pintar o meu filho. Meu filho não. Mas é engraçado que falaram que quando o Bate veio, né? Ele falou que ia investir na gente. Ela deixou. Ia investir. É porque não é só, tipo assim, pra bater o dinheiro. Mas também não é nada, né? Porque ele falou e pode usar parte também. Você sabe que não, Bate naquele dia devia estar... Eu acho que estava um pouco... Corta essa também. A gente pode dar a prefeitura batendo Porque Mas... é muito fácil chegar numa reunião e eles falarem, não, vamos fazer, só que aí acaba a reunião e acaba... Não fez. Não deixou. Não, mas eu acho que o mais importante do que entender a dificuldade de fazer é entender o caminho para compreender o caminho do que se pode fazer. Porque, eu sei que não pode ser assim. Então, quando eu vou fazer minhas reivindicações, ou vou fazer o meu plano de vida, ou o plano da minha instituição, ou de qualquer coisa, eu sei as dificuldades que eu vou encontrar. Mas, conhecendo as dificuldades que eu vou encontrar, eu também vou saber quais soluções se pode tomar. Quando a gente fala de poder público, né, e quando a gente fala de atuação de ONG, quando a gente fala de atuação de empresa, a gente tem que entender o que é a favor daquelas empresas, mas também o que é contra. Porque a gente fala, parece que toda empresa é muito fácil, construir uma empresa, está lá e o cara está só ganhando dinheiro. Mas a gente sabe que do outro lado ele tem um monte de gente para dar conta, um monte de imposto para dar conta, um monte de legislação para dar conta. Quando a gente vai reivindicar alguma coisa ao prefeito ou alguma secretaria, a gente tem que saber que eles têm um monte de dificuldade para implementar, porque para comprar qualquer coisa eles têm que fazer licitação, né, tem que cumprir todo um caminho, mas a gente sabe que existe a licitação, a gente sabe que tem que abrir um processo e que se eles não abrirem é que não vai acontecer. Então, assim, mas vocês já abriram um processo? Isso já está andando? Isso está onde? Então, conhecer a dificuldade do caminho é também conhecer a solução dele. Traçar um projeto, seja ele qual for, é para estar consciente das dificuldades e das soluções. Para também não partir do mundo das ideias e achar que tudo é fácil, mas também não ficar no mundo da dificuldade e achar que nada pode ser executado. Fazer uma reunião, né, seja de plano de manejo, seja de associação para melhora do grupo rural da cidade, para melhora qualquer coisa. Quando você conhece os processos, conhece que tem legislação, conhece tudo, você reivindica aquilo, conhecendo o tempo das coisas. Vai demorar, porque eu sei que para esse ano não teve orçamento, mas eu sei que esse orçamento tem que ser votado para esse ano, para que o ano que vem comece a acontecer. Porque é muito fácil você chegar lá na roda e dizer, mas não tem orçamento. Tá, então vamos voltar esse ano para entrar no ano que vem. Pensar no processo dá trabalho, né? Definir as metas, seja de qualquer coisa, dá trabalho. Mas é um exercício que dá trabalho e é um exercício importante para tudo que a gente vai alcançar na vida. E depois eu boto lá no grupo da manhã, para quem vai o prêmio da manhã.
O prêmio da manhã. Não, tem que ser decidido hoje. Encerramos mais uma aula! Se você gostou do conteúdo, deixe seu like e comente qual parte mais chamou sua atenção. Acompanhe nossos próximos vídeos e continue aprendendo com a gente. Tem muito mais conhecimento vindo por aí. E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Os links estão disponíveis na descrição do vídeo.